Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Beer Summit Cast, o seu podcast cervejeiro. E hoje com mais uma entrevista online, recebendo com muito carinho o Carlinho do Sebrae. Tudo bom, Carlinho? Tudo bem, Kendi, e você? Muito feliz de estar aqui hoje compartilhando algumas informações, algumas dicas e alguns insights para a gente começar a adentrar em assuntos muito importantes para o nosso país e para a nossa trajetória enquanto mundo. Que massa! Eu também estou muito animada com sua presença e a gente quer agradecer, claro, sua disponibilidade, né? Os assuntos que a gente vai tratar aqui hoje são de extrema relevância, né? E eu espero que muita gente possa assistir esse vídeo e ter insights de como a gente melhora a nossa realidade dentro do mercado cervejeiro, mas também a nossa realidade como seres humanos aqui nesse planeta, né? Com Carlinho, certeza. eu vou te pedir então para você começar contextualizando para a gente o momento do país e explicando o que é ODS. Perfeito, Kendi. Para a galera que está assistindo a gente, está nos acompanhando, fiquem ligados que hoje a gente vai dar muitas dicas bacanas, vamos falar muito de um tema muito interessante, muito legal. Não sei se ainda ficou claro, mas o nosso papo hoje é sobre eficiência energética. Como que a energia, como que essas questões sustentáveis impactam no seu negócio, na sua cervejaria, como que você pode potencializar os seus resultados com a boa gestão da energia. E dentro desse contexto, é um momento país, a gente não tem para onde fugir. A gente está encaminhando aí rumo ao ano 2030, que é onde o Brasil, enquanto país, vai se posicionar diante do mundo e dizer se está cumprindo ou não com os objetivos do desenvolvimento sustentável. E um desses 17 ODS é o ODS de energia limpa e sustentável. A ideia de uma energia limpa e sustentável é uma energia também acessível, ou seja, que vocês, empresários, pequenos negócios, tenham acesso às variadas fontes de energia. É interessante entender que a gente fala de uma matriz energética, não nos limitamos a uma fonte de energia, e sim um complexo recheado de fontes e novas alternativas que têm surgido no mercado, têm surgido no mundo como um todo. Então, esse é o viés do nosso papo hoje, falando um pouco sobre energia, sustentabilidade e como que esses assuntos têm impactado a vida do pequeno negócio, em especial dos cervejeiros. Que ótimo. E só para as pessoas saberem, qual que é a importância dessa transição energética, né? Em que exatamente impacta nas nossas vidas e no negócio a gente criar uma nova possibilidade de uso da energia? Perfeito, Kendi. Quando a gente fala em energia, em transição energética, é até um ponto que é relevante esclarecermos, é que quando falamos em transição energética, não significa que os combustíveis fósseis e as fontes não renováveis deixarão de existir. Este é Ok. um posicionamento nacional, um posicionamento que nós, enquanto Sebrae, que o país, o governo, tem se posicionado em dizer o seguinte: olha, iremos rumo à transição energética, até porque o Brasil é o país que possui a matriz energética mais limpa do mundo. Isso já é uma conquista nossa e que, diante do cenário mundial, estamos muito à frente de grandes países, grandes potências econômicas. Mas o ponto é, deixaremos de usar petróleo? Deixaremos de usar gás natural? Pelo contrário, estamos falando de transição energética justa. Uma fonte não vai excluir a outra. Queremos sim ser mais sustentáveis, mas ainda percebemos e valorizamos a potência que é o petróleo, que por muitos anos e até hoje é uma das nossas principais fontes de recursos econômicos, é quem potencializa o nosso PIB, é quem faz a nossa economia girar. E por isso a gente não pode abrir mão desse grande recurso, até porque todos os países ainda exploram o petróleo. Então a transição energética ela tem que acontecer nesse formato, em um formato integrado, em que a gente consiga acessar novas fontes, fontes limpas, fontes renováveis, mas é uma transição justa. A gente não vai deixar de utilizar os combustíveis fósseis, até porque, para a gente chegar de fato em uma transição, a gente precisa de energia hoje. E a energia que a Claro. gente tem é muito proveniente de fontes não renováveis. Então, por isso que a gente fala muito em transição justa, uma transição integrada em que todas as fontes coexistam entre si.
Tá? Eu gostaria também que você falasse um pouco sobre o que é biogás e como tem acontecido uma expansão do uso desse gás, que na verdade ele não é como o GLP, né? É uma Exato. matriz diferente. Explica um pouco para a gente, por favor, o que é o biogás. Perfeito. O biogás é uma fonte renovável oriunda de resíduos orgânicos. E aí, só para o pessoal aí, cervejeiros, entenderem, todo negócio, principalmente os industriais, eles geram muitos resíduos. Quando a gente fala só em resíduo, as pessoas não conseguem associar a energia. Mas se você tem algum tipo de resíduo no seu negócio, você pode fazer energia com esse resíduo, principalmente se ele for orgânico, no caso de uma cervejaria, por exemplo. Tipo um bagaço de malte. Exatamente, perfeito exemplo. O bagaço, ele pode ser transformado em biogás. Como que isso acontece? Isso a gente chama de biomassa. A biomassa é um resíduo que vai ser transformado por meio de um biodigestor e ele vai se transformar em um gás que a gente chama de biogás, um gás totalmente sustentável e que tem a mesma função do GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Ok. Inclusive, o próprio GLP também está fazendo a sua transição. Então, pessoal, mesmo que vocês não tenham a intenção de fazer uma transição, a própria transição vai acontecer, independente da minha intenção ou da de vocês, porque o mercado já está se comportando com essa transição. Então, quando a gente sai de um gás oriundo do petróleo, oriundo de combustíveis fósseis, e vai para um gás totalmente orgânico e sustentável, a gente está fazendo muito bem para o nosso planeta. Então, o biogás, ele está tendo um momento de expansão. Muitos mercados, principalmente os industriais e agropecuários, estão utilizando biogás em seus processos produtivos, em seus processos fabris. Mas algo também que pode ser explorado é que esse biogás também pode ser transformado em energia elétrica. Ele não se Olha. limita ao gás. Então, se Uhum. você acha que gás não é a sua necessidade, o seu resíduo também pode gerar energia elétrica. Ou seja, existem muitas possibilidades para a gente explorar nesse mercado. Quando a gente fala na transição energética, a gente está falando principalmente, claro, de sustentabilidade, mas é muito importante a gente falar também para principalmente os pequenos empresários, as pequenas plantas fabris, como que há redução de custos e aumento no faturamento. Explica para a gente, por favor, Carlinho. Perfeito, Kendi. Quando a gente fala em benefícios para o pequeno negócio, e isso é até um posicionamento nosso enquanto Sebrae, o sistema Sebrae se posiciona nesse sentido de que a gente não vai falar com vocês especificamente sobre sustentabilidade, até porque é uma linguagem que o pequeno não consegue entender. Então, quando a Aham. gente chega no pequeno, a gente não fala, olha, vamos ser mais sustentáveis, vamos implementar uma agenda de ESG? Não. Vamos trabalhar os seus custos, vamos trabalhar a sua lucratividade e a sustentabilidade do país, do planeta, ela vai ser consequência das suas ações que vão, de fato, reduzir os seus custos. Então, a redução de custos acontece quando a gente trabalha em 4 pilares da gestão da energia. Primeiro, análise do custo. Na análise do custo, a intenção é analisar se está sendo feita alguma cobrança indevida ou se você tem oportunidades de migração da sua conta de energia. Então, é um momento que a gente pega a sua conta de energia, vai olhar para ela e pensar, bom, essas são as suas possibilidades. Se você migrar para um grupo específico, você consegue economizar. Se você reportar a sua concessionária local, você vai conseguir economizar. Então, uma análise inicial, só para entender se a sua conta de energia ela condiz com a realidade do seu negócio. Isso é um dos pilares. A gente avança para um segundo pilar, que é o pilar de consumo. Aqui a gente quer medir a eficiência, de fato, das suas máquinas, dos seus equipamentos, de todo o seu parque tecnológico que faz a sua empresa operar. Então, aqui a gente olha a iluminação, os equipamentos de produção, a climatização, tudo isso a gente vai analisar e entender as oportunidades de redução do consumo. Quando a gente reduz consumo, consequentemente, vamos reduzir custo também. Aqui foram 2 pilares. O terceiro pilar é quando a gente fala de geração própria ou acesso a outras fontes de energia.
Como funciona a geração própria? São totalmente de fontes renováveis, ou seja, eu posso implementar energia solar fotovoltaica, que é as placas solares que a gente vê aí, em qualquer lugar que Aham. você viaja, você vê as plaquinhas nos tetos das pessoas. Você pode implementar energia eólica, que é proveniente dos ventos. Essas são as mais comuns. E tem a energia proveniente da biomassa, que a gente começou introduzindo falando do biogás. Então, a ideia de gerar sua própria energia é que você não utilize a energia da sua concessionária local, que inclusive é um movimento do mercado. Esse mercado ele está em expansão, ele está abrindo. Nos próximos anos, eu, Carlinho, pessoa física, moro em um prédio residencial e eu vou poder escolher de quem eu vou comprar minha energia. Pode ser a concessionária do meu estado ou pode ser um fornecedor. Então, essa concorrência, ela está acontecendo. Grandes empresas, grandes indústrias já estão fazendo esse movimento e os pequenos, os residenciais também farão esse movimento nos próximos anos. Então, aqui a gente viu que são várias possibilidades pensando em geração própria de energia. Só que tem mais outra alternativa. Vamos lá, pequeno negócio. O Sebrae fez uma pesquisa que viu que 46% dos pequenos negócios brasileiros estão instalados em prédios alugados. Aí, Uhum. como que a gente vira para um pequeno negócio desse e fala para ele instalar a placa solar? Ele vai falar, não, como que eu vou instalar a placa solar se eu não sou nem dono desse teto? Proprietário, né? Exatamente. Então, uma solução para isso é a assinatura de energia. A assinatura de energia, você consegue captar a energia gerada por outro negócio, que pode ter o teto dele ou pode ter gerado no teto de outra pessoa. Então, você está assinando energia. Isso é muito legal. Você tem um Claro. pagamento mensal, ele é fixo, e você vai ter a sua energia ali todo mês. Ou seja, a energia está virando até streaming, só para vocês entenderem a pegada que está Carlinhos, só uma acontecendo. coisa, desculpa te interromper. Só uma dúvida que me ocorreu agora. Com relação a essa questão de os negócios serem instalados em plantas alugadas, há a possibilidade de você instalar placas solares e depois, caso você mude de endereço, você retirar essas placas e levar para outro endereço? Tem sim, com certeza. Aí, o que acontece nesse ponto especificamente? Às vezes, os pequenos negócios não veem muita vantagem por causa do custo de desinstalar e instalar novamente. Isso Tá, pode acontecer tranquilamente. Se o pequeno negócio tem essa vontade, ele pode fazer isso a qualquer momento. A única questão é que vai implicar em alguns custos adicionais. Então, se o certo. imóvel for dele, provavelmente ele não vai precisar fazer essa desinstalação e instalação novamente. Por isso que a gente indica a opção de assinatura de energia. Ok. É uma excelente saída, né? É o que a gente já faz hoje, né? Com as concessionárias, as quais a gente paga pela energia, só que com uma Sim, outra fonte energética, né? Uma fonte renovável, uma fonte sustentável. Isso é muito perfeito, importante. perfeito. E aí, só finalizando aqui o nosso Sim. raciocínio, a gente, além de trabalhar com pilares que analisam custos, consumo e geração, consequentemente, estamos fazendo o quê? Reduzindo emissões de gases de efeito estufa. Ou seja, isso faz muito bem para o nosso planeta, faz muito bem para a nossa respiração, para os nossos pulmões, para a nossa oxigenação. E isso tudo é consequência dos três pilares que trabalhamos anteriormente. Então, se formos falar em benefícios para o pequeno negócio, você vai reduzir seus custos, vai aumentar sua lucratividade, você vai se posicionar no mercado como uma empresa sustentável. Prestem atenção, os seus clientes hoje, principalmente a nova geração, ela se importa muito se a sua empresa tem um posicionamento sustentável ou não. E tudo isso melhora a sua imagem, faz com que você atraia novos clientes, conquiste novos nichos e de fato, acesse novos mercados, inclusive o mercado internacional. Que lindo. Isso é muito bom. E aí a gente estava falando na nossa conversa prévia lá, vou sair um pouco aqui do schedule das perguntas, só para a gente falar sobre algumas coisas também que podem ser feitas trazendo essa redução de consumo energético. Como, por exemplo, você ter uma luz natural, você conseguiu utilizar tijolos transparentes, não precisar estar todo o tempo na fábrica com as luzes acesas, porque você tem uma iluminação natural.
Uma outra possibilidade também, instalar os seus tanques de fermentação e maturação em um lugar que seja fresco, longe da incidência do sol, porque você vai conseguir manter aquela resfriação sem usar tanta energia, né, para que isso aconteça. Captação de água da chuva, para utilizar em toda a cadeia de produção, que não exatamente a realização da receita cervejeira, mas você precisa de água para lavar o chão de fábrica, precisa de água para os banheiros. Essa água pode ser usada também para pasteurização, visto que não tem contato com líquido, né? Só com o invase, seja lata, seja garrafa, o que quer que seja. Então, existem outras soluções que, além de você ter uma energia renovável dentro da sua cervejaria, você pode também ter mais recursos a fim de utilizar menos energia, aumentar o faturamento e, claro, reduzir custos. Pode isso, sim. Tô certa? Pode sim. Com certeza, está certíssima, Kendi. E isso acontece por quê? E aí isso é até um posicionamento. A gente entende que existe uma curva de aprendizagem necessária e que essas dicas são valiosas para o pequeno negócio. Se eu falo para ele, por exemplo, vou citar um breve exemplo aqui para vocês entenderem. Na mesma linha que você citou, o ar-condicionado. Quando a gente está num local quente e tem ar-condicionado, qual a primeira coisa que a gente faz? A gente liga o ar-condicionado na temperatura o quê? 16, 14, 18, na mínima possível para refrigerar rápido. Pessoal, isso tem um custo elevadíssimo, porque o seu refrigerador, o seu climatizador, na verdade, ele vai sofrer muito para conseguir fazer com que aquele ambiente consiga ficar frio. E como você quer isso num processo rápido, ele vai consumir muita energia. Então, o que você tem que fazer? Se você quer um ambiente que vai estar fresco e favorável para você, você tem que fazer por etapas. Comece ali numa temperatura de 24, vai descendo para 22, desce para 20, desce para 18, até chegar na temperatura que você quer. E isso é gradual, isso não vai consumir mais energia no seu negócio e, consequentemente, a sua conta vai vir mais barata. Outro exemplo, a própria geladeira, os refrigeradores. Nesse caso aqui, é até algo que se assemelha com a brincadeira que a gente tem em casa, né? Não sei vocês, mas eu, por exemplo, muitas vezes minha mãe não pode colocar a panela quente na geladeira. É verdade. Cara, isso, quando ela falava isso, pra gente era só, sei lá, algo clichê, algo ali que vem historicamente, que não pode colocar algo quente na geladeira. Só que por trás disso existe uma eficiência energética. Quando você coloca algo quente na geladeira, a sua geladeira ela tem que se empenhar, ela vai se esforçar muito para conseguir refrigerar aquele produto, aquela panela, aquela vasilha que você colocou dentro da geladeira. Então, são coisas assim que você tem que incorporar no seu dia a dia. É um momento de conscientização. Você precisa entender dicas valiosas que você pode aplicar no seu dia a dia. Outro dado interessante. Quase 60% dos pequenos negócios não tem uma pessoa destinada todos os dias para desligar os equipamentos no fim do expediente. Esse dado, ele é muito sensível. Sim, Por quê? muito. Se eu não tenho uma pessoa definida, se eu não tenho alguém que tenha essa responsabilidade, pode ser que em um dia qualquer, todos os meus equipamentos vão ficar ligados. Ou seja, eu vou ter um consumo muito elevado de energia. Então, são esses aspectos, são essa cultura, né? A cultura da energia, ela é necessária. Você tem que ter aquela pessoa chata que vai ali na sua sala, se tiver de dia e a iluminação do sol estiver brilhando ali a sua sala, ela vai desligar a lâmpada porque não tem necessidade, consequentemente, você está sendo mais eficiente energeticamente. E tudo isso a gente incorpora em um produto hoje do Sebrae, que é o nosso programa de energia. Porque a gente trabalha não só a parte de conscientização, mas a gente também trabalha com coisas aplicáveis. A gente tem consultores para mobilizar em todo o país que vão dar acesso e vão mostrar para vocês como exatamente fazer esse trabalho. Então, o Sebrae, claro, sempre esteve e sempre estará de portas abertas para falar sobre energia com vocês. Maravilha. Eu gostaria, inclusive, que você citasse qual a importância e o significado dessa frase: energia para todos e oportunidade para muitos, um ciclo que se expande. Perfeito, perfeito.
Quando a gente fala em energia para todos, oportunidades para muitos, é o nosso slogan, é a nossa marca, a nossa essência de falar sobre energia. Quando eu digo que energia para todos, eu estou falando de vocês, todos os Uhum. pequenos negócios, cervejeiros, industriais, comerciais, de serviços, agropecuários, que precisam de energia. Qual negócio hoje não precisa de energia? Eu acredito Nenhum. que nenhum. Todo mundo precisa de energia. O Energia para Todos, a nossa ideia é fazer a transição energética dos pequenos negócios. É fomentar essa transição e fazer com que os pequenos negócios tenham mais eficiência na gestão da energia. Por outro Uhum. lado, o setor de energia, ele é muito aquecido. O setor de energia ele está em expansão, como eu falei para vocês, ele está em um momento de abertura. E a gente precisa de quê? Mão de obra capacitada e especializada para atender a demanda do mercado. Não adianta eu, Carlinho, Sebrae, falar que o pequeno negócio precisa trabalhar com gestão da energia, só que o pequeno negócio vai procurar no mercado e não vai encontrar soluções adequadas, soluções eficientes para ele fazer essa transição. Então, por isso que o Oportunidades para Muitos tem o objetivo de desenvolver e capacitar a oferta de soluções, a oferta de bens e serviços que faz tudo isso acontecer. Então, o que a gente observa hoje no mercado é que nem todos os pequenos negócios que atuam na cadeia de energia possuem um hub de soluções, soluções bacanas para serem oferecidos. Vou até citar um Uhum. exemplo mais claro. Quando você vai lá nos integradores, os integradores são quem? São aqueles pequenos negócios que fazem a instalação das placas solares. Ele vai lá, instala a placa solar e nunca mais você vê aquele prestador de serviço. Ele foi lá, instalou as placas, você adquiriu, tudo bem, tudo lindo, perfeito. E a manutenção? E a manutenção? A sua placa vai sujar, ela precisa de limpeza, precisa de manutenção, uma pode queimar e eu posso procurar no mercado de novo um fornecedor, sendo que se eu mantenho a relação com você, cliente, você vai me procurar e eu vou te oferecer uma nova placa. Então, por isso que é muito importante esses pequenos negócios que atuam no setor de energia se posicionarem como empresa de soluções energéticas, porque vai atender a demanda de vocês, Claro. cervejeiros que querem ter eficiência na gestão da sua energia. Perfeito. Ahn, como é a comunicação com esse produtor de energia? Como se dá isso? Por exemplo, eu tenho uma pequena cervejaria, eu assisto uma palestra nossa, assisto aqui a nossa entrevista, me interesso em saber como fazer isso. O Sebrae vai. A pessoa, o proprietário da fábrica pode procurar o Sebrae para pedir ajuda, para indicar quais são os melhores fornecedores para a sua região, para o seu negócio? Pode sim, pode e deve. Quando Ah, que legal. a gente tem portfólio para todos os públicos. A gente tem portfólio para quem quer empreender com o negócio de energia, a gente tem portfólio para quem quer assumir uma posição de gestão da energia. E tudo isso se configura em um programa de energia. Por que a necessidade de um programa de energia? Gente, o Sebrae é um intermediário. A gente está aqui no meio, a gente quer fomentar os dois lados, mas quem faz tudo acontecer são vocês. Vocês são protagonistas e devem ser os protagonistas da transição energética. Não é o Sebrae. O Sebrae é uma agência que vai fomentar essa transição junto com os pequenos negócios. Então a gente fica aqui nesse meio e o nosso papel é conectar quem precisa de uma solução de energia com quem oferece uma solução de energia. E isso vocês podem fazer por meio do nosso programa de energia. A gente tem uma página do programa que você consegue acessar e a gente vai estar deixando aqui um QR Code para vocês Exato. se inscreverem no programa e tem soluções para todos os públicos. Se você quer fazer eficiência energética, pode acessar. Se você quer empreender com energia, pode acessar. Inclusive, você, cervejaria, que quer entrar no mercado de energia, também pode. E isso é muito natural. Quando você faz a geração própria de energia, pode ser que você não utilize tudo que você Uhum. gera. E quando você gera um excedente, você pode vender para a concessionária do seu estado. Olha que interessante. Você reduz o seu custo e aumenta o seu faturamento, porque a concessionária do seu estado, ela vai adquirir o excedente de energia. Então, assim, é uma operação de ganha-ganha. Todo mundo ganha com a gestão de energia, seja quem vai empreender, seja quem vai consumir.
Seja o planeta. Seja o planeta, perfeito. Carlinho, por favor, só para a gente falar um pouquinho mais sobre uma nova energia que, na verdade, combustível vem surgindo, ganhando força, que é o biodiesel de Macaúba, não é isso? Perfeito, exatamente. É o É combustível. Macatuba ou Macaúba? Agora eu fiquei na dúvida. Macaúba. Macaúba. Macaúba, tô E para a certo. galera do Nordeste vai entender melhor do que a gente, do que a gente está falando, né? É um fruto típico da região Nordeste, só que ele apresenta, ele também tem em outras regiões como o Cerrado. O que está acontecendo? E aí, é até uma informação que eu não sei se todo mundo sabe, mas combustível, gente, é energia. Gasolina é energia, etanol é energia. Então, por isso que é muito legal a gente pensar em uma matriz robusta, uma matriz que nos dê várias alternativas, uma matriz que contempla várias fontes de energia. Então, o que está acontecendo hoje com o biodiesel? O biodiesel é uma fonte sustentável, oriunda de frutas típicas do nosso país, e aqui, de novo, são orgânicos gerando energia. Então, volto a dizer, se você não quer fazer a transição, o mercado vai estar fazendo, e você vai ter que se adequar. Então, as suas operações logísticas, que dependem muito de caminhões, dependem muito Sim, de cargas e descargas, elas vão ter a necessidade de uma fonte de energia que é o diesel. Hoje, o diesel é uma fonte de combustível fóssil que, assim como o GLP, está transitando para uma fonte renovável. Então, existe hoje no nosso país um movimento por volta de 12 bilhões de reais que estão sendo investidos por instituições internacionais para a produção do biodiesel. Então, esse movimento ele é muito bacana para o nosso país. É o mundo apostando na nossa matriz energética. Por quê? Não basta a gente ter a matriz mais limpa do mundo, o mundo também quer trabalhar com a gente, o mundo quer se comportar como a gente, e o biodiesel é uma alternativa para isso. A gente vai reduzir os impactos no meio ambiente, vamos gerar menos gases de efeito estufa e, consequentemente, ajudar o nosso planeta a ser mais sustentável e fazer com que as novas gerações ainda existam nesse mundo tão glorioso e que demanda muita, muita energia, não só energia de fontes renováveis, mas também de combustíveis fósseis. Carlinhos, você é demais, cara. Você é muito eloquente e explicado. Eu espero de verdade que muita gente assista essa nossa entrevista, porque ela é muito esclarecedora e muito edificante. Eu vou te perguntar coisas práticas para quem está assistindo a gente. Vamos lá? Primeiro, um caminhão que tem como combustível o diesel proveniente do petróleo vai poder utilizar o biodiesel sem ter que fazer nenhuma adaptação mecânica? Vai sim. Inclusive, é uma aposta que está sendo feita no mercado, porque a gente quer fazer essa transição, só que a gente tem que se adaptar a essa transição. Então, a proposta de fazer um biodiesel é que ele já seja adequado aos motores existentes atualmente. Então, o caminhão vai continuar funcionando com o biodiesel tranquilamente, podem ter certeza. O custo vai ser menor do litro do biodiesel do que o custo do litro hoje do diesel proveniente do petróleo? Kendi, eu não posso afirmar se o custo vai ser menor ou maior, só que qual a expectativa do mercado? É que seja menor. E isso é um Aham. movimento que a gente percebe quando a gente compara etanol e gasolina. Qual é mais barato? Quando você passa no posto. O etanol vai estar sempre mais barato. Embora o etanol ele tenha uma durabilidade menor. Só que a proposta com o biodiesel é que tenha, de fato, uma paridade muito semelhante. E como é de um Tá. combustível e como a ideia é ser um combustível de fontes renováveis, é que seja mais barato. E aí, pessoal, só para vocês entenderem, talvez a gente fica falando de renováveis, não renováveis, mas o que representa isso? Quando eu falo não renovável, é porque vai acabar. O petróleo, ele é finito, ele acaba. Uhum. Quando eu falo de fontes renováveis, é porque nunca vai acabar. E o biodiesel é isso, ele nunca vai acabar, porque a macaúba não vai acabar, gente. Os orgânicos não vão acabar. Hoje, a exploração está sendo na macaúba. Só que a proposta é que a gente explore outras plantas, outros frutos que vão ter a mesma finalidade. O sol nunca vai acabar. Então, é só para vocês entenderem esse conceito também, ele é importante para a gente ter na ponta da língua, porque fontes renováveis
são fontes oriundas de recursos que são infinitos. Fontes não renováveis são fontes oriundas de recursos que vão acabar. Em algum momento, ele vai acabar. Claro. Poxa, muito obrigada, Carlinho. Muito obrigada mesmo. Assim, foi incrível esse nosso papo. Espero que muita gente possa assistir a essa nossa entrevista. Você gostaria de deixar algum recado final? Com certeza. Galera, foi tão legal, porque agora que eu me dei conta que a gente já tem um tempinho aqui batendo esse papo. Então, é isso que acontece, quando a gente gosta do que a gente faz. E aqui eu vou deixar um recadinho especial para vocês, porque hoje eu estou falando de energia, então vocês viram que o tempo passou muito rápido, que eu nem me toquei, porque é um assunto que eu gosto, que eu amo, que eu gosto de estar envolvido. E vocês, do que vocês gostam? De falar sobre cervejaria. Então, é muito importante vocês entenderem que o Sebrae não quer que vocês sejam especialistas em energia. O mercado está aí para oferecer as melhores soluções e vocês têm que ser especialistas em cervejarias e não em energia. Deixa a energia para o mercado dela. Temos profissionais, estamos desenvolvendo os pequenos negócios dessa cadeia e todo mundo vai oferecer as melhores soluções para que você consiga fazer a transição energética no seu negócio. Então, procura a gente, procura o Sebrae, a gente está de portas abertas, estamos em todos os estados, todo cantinho desse país tem um Sebrae lá, seja uma regional, seja na prefeitura, procurem a prefeitura do seu município, que eles vão te indicar as melhores soluções, inscrever vocês no nosso programa e, claro, fazer acontecer essa transição tão importante para o mundo, não só para o Brasil, mas é uma agenda internacional e que todo mundo tem que estar engajado. Muito obrigada, Carlinho. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Beer Summit Cast, o seu podcast cervejeiro cuidando do planeta.